E aí, meus amigos? Bom, estou aqui hoje gravando mais um podcast para vocês. Agora é 4h37 da manhã, então provavelmente eu vou falar, com a voz um pouco mais baixa por causa do horário, certo? Mas eu estou gravando esse podcast para vocês para contar sobre o meu trabalho como CLT. Para quem não sabe, para quem está chegando agora no meu canal, eu tenho outros trabalhos, tirando o que eu tinha, de CLT, eu exercia outros trabalhos. Mas o podcast de hoje é especificamente para falar sobre o trabalho CLT, tá? E aí, eu fui demitido e eu estou aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi, como foi, o que eu percebi. Vai ser parecido com alguns outros podcasts que eu gravei para vocês, que eram relacionados sobre trabalho. Enfim, vamos lá. Esse daqui vai ser mais completo, certo? Cara, uma das coisas, um dos pontos que eu vou colocar aqui, que eu vou iniciar, é sobre colega de trabalho. No meu primeiro trabalho, no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu tive, no geral, bons colegas de trabalho. É lógico que sempre tem problemáticos ali e tal, as pessoas que a gente não se dá bem, mas no contexto geral, a primeira empresa que eu trabalhei tinha bons colegas de trabalho. Eu tinha, bons colegas de trabalho lá. Então, quando eu comecei neste último emprego, e no decorrer, eu me decepcionei bastante, porque eu percebi o quão ter colegas de trabalho ruins, colegas de trabalho fofoqueiros e que querem derrubar os outros a todo instante pode ser desastroso, Eu percebi isso. Ter colega de trabalho que não presta é completamente desafiador, Outra coisa que eu percebi no decorrer é que o Brasil, ele não premia na sua grande parte, Não é todo mundo, logicamente que tem as exceções, a gente não pode generalizar, mas eu percebi que muito, em grande parte, no Brasil, na cultura organizacional do nosso país, as empresas, elas não premiam de acordo com mérito, ou seja, não existe meritocracia. Então eu percebi isso, Eu já tinha percebido no meu primeiro emprego de carteira assinada e esse outro trabalho, que foi o que eu fui demitido recentemente, fez com que eu concretizasse aquilo que eu já tinha como percepção. Futuramente pode mudar? De repente pode. Eu estou aberto a diferentes pontos de vista, mas até então essa foi a visão que eu desenvolvi de acordo com as minhas experiências e com experiências de pessoas próximas, assistindo, vendo coisas que iam acontecendo no decorrer, do tempo. Outra coisa que eu percebi, muitas vezes para crescer dentro da empresa, a pessoa precisa puxar muito o saco do patrão, tá? Isso é lamentável, porque teoricamente era pro líder, supervisor e etc. promover as pessoas de acordo com a capacidade, com o desempenho e o resultado delas. Mas na verdade não é o que acontece, Outra coisa que eu percebi, e aqui abre brecha para qualquer discordância, se alguém tiver algum dado pode comentar aí, Isso aqui foi uma percepção minha. Eu percebi que no Brasil, assim, nas empresas, não se tem uma preocupação com eficiência, eficácia e resultado de verdade. Aparentemente, a liderança, das empresas, elas querem ver o cara sofrer. Se o cara estiver sofrendo, carregando peso, mesmo que seja para nenhum fim, é simplesmente por pleonasmo, tá ali fazendo fazendo uma coisa pesada, eles veem isso como sinônimo de trabalho e não a pessoa gerar resultado de fato. Vou dar um exemplo mais claro aqui. O cara, número 1, pega, levanta peso, coloca peso, monta a peça rápido, só que no final da produção ali, na hora que vai pegar a peça para passar para o próximo setor, para o cliente interno, a peça vai estar com vários problemas, ou seja, ela vai ser refugada, então aquela produção não resolveu nada. Mas o líder, ele vai premiar aquele cara por só trabalhar rápido, quase dando um treco, e não pelo resultado. Em contraste com o cara número 2, quer dizer, e aí a gente vai pro cara número 2, e o cara número 2, ele é aquele cara que trabalha com sabedoria, ou seja, ele não trabalha desesperado, quase tendo um troço, ele simplesmente trabalha com eficiência e eficácia. E aí no final da produção, na hora que vai passar aquela peça pro cliente interno, é observado que o cara número 2, ele entregou uma peça boa, ou seja, a peça vai ter utilidade, ela não vai ser descartada e o processo não vai ter sido em vão, Ou seja,
o cara número 1, ele vai ter mais valor, e o cara número 2 não vai ter tanto valor. E por que isso acontece? Eu acredito que por existir essa cultura de não premiar o mérito, as pessoas, na sua grande maioria, as pessoas que lideram, as pessoas que são responsáveis pelos operadores ou pelos funcionários ali, elas não têm capacidade técnica. Então elas não vão entender, não vão conseguir julgar, não vão entender como funciona, e aí o que parece, né, a pessoa leva como um fato, né? Ou seja, se parece, Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, né? Eu acredito que sim. Então, isso aí é até engraçado e combina muito com o jeitinho, né? A gente sabe que jeitinho que eu tô falando. Mas, enfim, isso é lamentável, né? Geralmente gera esse tipo de cara número 1. Gera muito refúgio para a empresa, gera muito prejuízo e gera dor de cabeça para todo mundo. E isso foi uma coisa que eu reparei, né? As empresas, elas não olham o resultado, muitas vezes, né? Eficiência, eficácia, elas querem simplesmente o cara ali desesperado para todo canto, mesmo que não dê resultado. Isso aí explica muita coisa em relação à produtividade no Brasil, né? Industrial. Enfim, foi outra coisa que eu percebi, né? Que eu pude perceber de fato. Outra coisa que eu percebi, né, durante o tempo nessa última empresa que eu trabalhei é que não vale a pena se matar. Não vale a pena você se dedicar muito se você não vê retorno, se você não vê reconhecimento. Reconhecimento real, tá? Reconhecimento real. O reconhecimento real pode ser aumento, o reconhecimento real pode ser trocar a pessoa de lugar, colocar em um lugar mais tranquilo, ou melhor, ou que vai de acordo com a capacidade, ou que vai de acordo com as ambições, né, do colaborador. Depende muito da meta de cada um, aí é uma questão mais individual, enfim. Mas o que eu percebi foi isso, que não vale a pena você se dedicar muito se você não vê o resultado real. É importante fazer o trabalho bem feito, é importante ter ética, caráter, né, cumprir com aquilo que foi estabelecido, com aquilo que foi prometido, mas evitar fazer mais do que aquilo que se deve fazer. Faça o que deve ser feito, bem feito, mas evitar de fazer o que não é do nosso departamento, do seu departamento, meu departamento, e por aí vai, né? Então eu percebi isso, que sempre que eu me dedico demais, né? Quer dizer, muitas vezes que eu me dedicava demais dentro da instituição, dentro da empresa que eu trabalhava, eu era recompensado com mais trabalho, mais responsabilidade, tá? E isso é lamentável. Outra coisa, eu percebi que a partir do momento que você diz não, né? Isso serve para vários contextos, mas aqui vamos falar especificamente sobre o meu último trabalho. Eu percebi que quando você diz não, você começa, né, a dizer que não vai fazer, que determinadas coisas, como eu disse, que extrapolam o que de fato deve ser feito, as pessoas, né, a chefia, ela começa a te tratar mal. Ou seja, o cara morcego, preguiçoso, que sobrecarrega a gente, que não dá resultado nenhum. Esse daí, se ele falar não importa. Agora, quando você se dedica, quando você é aquele funcionário bom, exemplar, e você fala não uma vez, vixe, meu amigo, você está arrumando um problemão. Então, eu percebi isso também no meu último trabalho, tá? E isso é algo lamentável também, muito desmotivador, tá? E, infelizmente, é uma atitude que corrompe o ambiente. E aí, eu percebi muitas outras coisas, né? Só que, talvez, vamos deixar aí para um outro podcast, tá? Resolvi gravar aqui para vocês, enquanto veio o pensamento, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu não utilizei roteiro nem nada. E só que é com boas intenções. Eu espero que isso daqui que eu falei com vocês, expressei, né, seja útil, seja construtivo, principalmente para quem está começando aí no mercado de trabalho, para quem está começando como CLT. Observe meus pontos, né, ouça com atenção e veja se em algum momento vai se enquadrar com algo que vocês estão passando. Às vezes vai ser útil, né? Eu estou compartilhando uma experiência que eu tive, né? Uma visão que eu tive e que outras pessoas também tiveram e compartilharam comigo, tá? Mas dessa vez foi a minha experiência. Fui demitido hoje e eu já vinha pensando, né? Quando eu for demitido, eu irei compartilhar um pouco da experiência, né, de forma mais detalhada, daquilo que eu percebi, daquilo que eu vi com o público do meu canal, tá bom? E para quem tá chegando também. Então é isso, muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.